Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 14, capítulo 14 de Provérbios, e vamos continuar ressaltando coisas importantes que podem fazer a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. O capítulo 14 começa com um recadinho para as mulheres e diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Nesse versículo, se falando de sabedoria, não é uma sabedoria personificada, é uma sabedoria normal que eu e você podemos alcançar. Então, nós podemos construir a nossa casa e fazê-la crescer ao invés de levá-la à ruína. No versículo 7 diz assim: Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. Então é através desse conhecimento que nós podemos edificar a nossa casa, levar o crescimento e o equilíbrio para o nosso lar. Mas para isso precisamos nos afastar das pessoas tolas. Versículo 8 diz assim: A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Então, que nós continuemos bem atentos. Bom, que caminho eu quero seguir? Por qual caminho eu quero trilhar? Porque eu preciso estar bem certo do que quero para que a minha escolha seja correta e eu não ande pelo caminho dos tolos. Já no versículo 14, diz bem assim: o sábio teme ao Senhor e afasta-se do mal. Em contraste, diferente disso, o temperamento esquentado do tolo o mete em problemas. Nós sabemos que ficarmos nervosos no meio de uma situação não leva solução a lugar nenhum, a questão nenhuma. Então, vamos nos manter tranquilos e equilibrados. No versículo 16 diz assim: o homem sábio teme, de novo fala, e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante em si mesmo. Então vamos continuar nos distanciando do mal e continuar temendo a sabedoria e o sábio, que tem como maior exemplo para nós, o nosso próprio Deus. Versículo 27 diz assim, continua falando sobre o temor. O temor do Senhor é a fonte da vida para nos desviar dos laços da morte. Então, antes a gente estava só se desviando do mau caminho, agora nós estamos nos desviando da morte. Está cada vez ficando mais clara a palavra de sabedoria sobre a nossa vida. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. É um conselho muito precioso, é uma palavra muito séria quando diz aquele que é tardio em irar-se, aquele que demora em se irar. Quantos de nós não conhecemos pessoas esquentadinhas que qualquer coisa aumenta o tom da voz, já fica nervosinho? Isso não leva a lugar algum. Isso não nos leva a um caminho de sabedoria e de conhecimento, mas pelo contrário, exalta a loucura. O versículo 33 diz bem assim: a sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. Então vamos permitir que a sabedoria esteja no nosso coração, porque assim estaremos ganhando entendimento dia após dia. Hoje foi precioso, não deixe de ler o capítulo todo. Amanhã conversamos mais um pouquinho. Até lá!